Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho na aula de hoje, aí nesse segundo módulo nosso, dentro de empreendedorismo e inovação, especificamente sobre inovação, né? A gente vai ver um pouquinho como ela se originou, o que afinal de contas é inovação, que é uma palavra hoje bastante utilizada pela mídia. É comum a gente ver falar em questão de gestão de negócio, de competitividade, se falar que inovação é a chave dessa questão de competitividade para as empresas, né, para conseguir ter vantagem competitiva, para agregar valor ao produto, isso tem que ser feito através da inovação. Mas, afinal de contas, como é que acontece esse processo de inovação, né? E é um processo, é algo genial? Como é que é essa questão? Afinal de contas, o que seria, né, essa inovação? Nós vamos tentar descobrir hoje nesta aula. Bom, para isso, nós precisamos partir de um primeiro ponto, que é o seguinte: para haver o processo de inovação, precisa existir aí, primeiramente, uma ideia. E o que é essa ideia? Ela é aquilo que passa na nossa cabeça, né? Os nossos pensamentos aí. Em alguns momentos a gente, pô, mas ó, deu um estalo, tive uma ideia legal, maravilhosa aí. Bom, a ideia é justamente essa abstração, né? Algo que a gente tem na mente aí e que em alguns momentos a gente consegue fazer uma articulação dela com um problema, com uma situação do dia a dia nosso ali. E aí a gente diz, ó, opa, tive uma ideia, né? E essa ideia geralmente é a solução de um problema, né? Se vocês pararem para analisar o que é uma ideia legal, é justamente isso. É a resolução de um problema nosso do dia a dia, seja particular nosso ou seja um problema de modo geral. Mas, na maioria dos casos, está associado a problemas ou melhorias, né? Mas também ligado nessa lógica aí. Depois da ideia, o nosso processo de inovação ele tem que evoluir para a questão criativa, né? Que é a forma como a gente vai colocar essa ideia. Então, quando você lá descobriu alguma coisa, essa criatividade vai fazer com que você associe isso a alguma coisa do cotidiano, do dia a dia, do teu trabalho, do teu lazer, mas ele vai fazer com que o conhecimento que você tinha lá em forma de ideias se associe a uma questão cotidiana, né, tanto profissional quanto pessoal, para resolver, para sanar, para solucionar aí. E aí nós temos então a criatividade, que é basicamente resolver problemas de modos diferentes. Porque se tu tem um problema e tu resolve da mesma forma que os outros resolvem, a gente fala que você não é criativo, né? A gente fala, não, o mercado fala que a gente não é criativo. E quando você soluciona problemas de forma diferenciada dos demais, aí a gente acaba tendo esse rótulo de criativo, né? Então, mas será que isso é uma coisa que alguns têm e outros não? Isso é uma questão para artista, para gênios aí, né? Criatividade, nem todo mundo é criativo? Não, pelo contrário. Criatividade é uma coisa que, segundo os pesquisadores, todos nós temos, mas ao longo do tempo, né, conforme a gente vai crescendo aí, a gente vai perdendo essa questão de criatividade. Isso porque o mundo, né, acaba exigindo que a gente pense de forma mais lógica, mais racional. E a criança, ela geralmente tem o pensamento solto, né? Aí tudo é válido, tudo é possível, tudo dá para fazer. É justamente daí que brota a criatividade. Quando a gente acaba criando muitas barreiras, porque isso não dá, isso não pode, a gente acaba minimizando aí ou podando essa questão criativa que todos nós temos. Bom, partiu da ideia, conseguimos aplicar isso de forma criativa. Agora, para que isso saia do papel, saia da nossa mente e realmente chegue ao mundo físico, nós precisamos ter aí o processo de invenção, que é a ideia de criar um protótipo, né? Ou seja, peraí, tu teve a ideia, tu conseguiu associar ela com algo do teu cotidiano, do dia a dia para resolver um problema, por exemplo, mas se ficar só na tua mente essa ideia maravilhosa aí ou criativa de resolver um problema, ninguém vai saber. Talvez ou muitas poucas pessoas vão ter conhecimento, né? Vão ter conhecimento dessa tua ideia. Agora, se você pegar isso e conseguir executar essa tua ideia, conseguir transformar isso em algo físico que as pessoas vejam, aí nós temos a chamada invenção. Então, a invenção, ela podemos dizer que é um protótipo, né? Então, basicamente isso.
Então, eu tive a ideia associada a essa questão criativa, que é uma forma diferenciada de ver o mundo, né, ou um problema em si, e aí eu vou lá e coloco isso em prática. Aí eu cheguei a ter a invenção. Bom, agora precisa mais uma etapa para a gente chegar até no processo de inovação. A invenção é uma parte, mas ela, se a gente parar por aqui, a gente não chegou na inovação ainda. O que, né, afinal de contas, precisa, então, para chegar ao fim desse processo de inovação aí? Aqui é muito simples, né? Da ideia, mais o processo criativo, mais o protótipo. Agora, se isso resolver um problema teu unicamente, né, só serve para ti isso, bom, então ele continua sendo só uma invenção. Se ele chegou até o mercado, se isso resolve a vida de mais pessoas e mais pessoas estão interessadas nessa tua ideia, aí nós temos uma inovação. Então a inovação, ela é a última etapa do nosso processo criativo, né? Então assim, para ser criativo a gente precisa de ideias. Tendo ideias e conseguindo aplicar criatividade, a gente pode ir até um protótipo. Se esse protótipo for interessante, resolver a vida de mais pessoas e, principalmente, haver demanda sobre esse protótipo, né, sobre esse produto ou sobre essa ideia, a gente diz que a gente chegou na questão, na etapa final da inovação, que é através de um produto, um serviço, uma propaganda de marketing, pode ser um processo, pode ser um modelo de negócio. Tudo isso aí são exemplos onde a gente pode aplicar a inovação. A ideia, né? Então, vamos lá. Objeto imediato do pensamento, conceito ou noção de que temos sobre algo, que pode ser concreto ou abstrato. A representação mental decorrente de um processo de abstração e percebidos pelos nossos sentidos. Essa é a definição do dicionário sobre o que é uma ideia, né? Então, o nosso momento eureka, né? Lá onde a pessoa tem o estalo ou ainda o insight, que eles falam aí, que é um momento em que tu realmente uma ideia interessante, ela nunca surge sozinho, né? Ou de repente, ela, segundo os nossos pesquisadores aí, ela é a soma dos conhecimentos ou de várias outras ideias que a gente foi tendo ao longo do tempo e de repente, né? Se a gente perceber, a gente faz a associação de várias outras ideias e aí sim a gente tem esse chamado estalo aí, né? Esse insight ou esse momento eureka aí que a gente fala aí. Mas a ideia em si, ela é apenas uma abstração. Tudo que a gente tem na mente aí. O nosso cérebro, né, responsável por nossa ideia e pelo nosso processo criativo em si, ele é dividido em duas partes: o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O esquerdo, ele é aquela parte lógica, racional, analítica, crítica, responsável pela parte de organização, né, controle. Tudo isso aí fica no hemisfério esquerdo do cérebro. O hemisfério direito, ele é responsável pela parte criativa, ele é mais emocional, ele é o instinto, ele é abstrato. A parte artística, né, ele é responsável pela parte artística, ele não é linear, ou seja, ele não tem aquela questão de parâmetros de lógica como tem o hemisfério esquerdo. Então, quanto mais a gente conseguir ativar o hemisfério direito do cérebro, mais criativo a gente vai ser, né? Então, entender que esse hemisfério esquerdo, ele geralmente é mais cobrado, né? Ou pelo menos era nos modelos anteriores que a gente tinha aí de empresa, de escola, de trabalho, onde se cobrava muito o racional, essa questão de lógica, de análise, de organização. Como a dinâmica do mundo aí acaba se alterando, né? Hoje nós temos uma procura maior por pessoas com, eu não vou dizer poder, né, criativo, mas com pensamentos criativos. E aí a gente inverte essa lógica, né? Então, até então o mercado procurava por pessoas extremamente racionais aí. Hoje ele procura por pessoas criativas. E se a gente olhar isso, claro que isso vai depender muito de cada uma das organizações, mas vamos pegar, por exemplo, Facebook, Google. A Google é um exemplo claro disso, né? Onde se exige muita criatividade das pessoas. Então, o que eles fazem? Eu quero que alguém seja criativo na minha empresa.
né? Aí eu vou lá e digo, não, ó, tu tem que entrar às 8, sair ao meio-dia, entrar 1h30 e sair às 6 da tarde. Tu pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá aqui o manual de regras e normas, tu vai seguir isso, isso e aquilo. Se eu estou criando uma caixinha, se eu estou colocando limites, se eu estou dizendo o que pode e o que não pode, como é que eu vou deixar essa pessoa ser criativa? Como é que ele vai poder fazer alguma coisa diferente se a gente está formatando ele, né? Tá, de acordo com o que a gente quer. Então, isso é um modelo que a gente tem aí mais convencional de empresas mais tradicionais. A Google, por exemplo, que eu comentei agora ali, ela faz o processo inverso, né? Ela não define horários, ela não define roupa de trabalho, ela não define o teu local de trabalho. Então, geralmente, se você olhar ali ou procurar reportagens sobre a Google, você vai ver que lá tem mesa de sinuca, o pessoal anda de skate, de patins, tem fliperama, tem espaço para o pessoal descansar, a chamada baia de trabalho, que é onde tem os computadores, o local que o pessoal trabalha lá, é enfeitado do jeito que eles querem. Ou seja, ele deixou o pessoal com liberdade, né? Tanto para se expressar quanto para trabalhar. E aí, quando a gente permite que as pessoas vão além do normal, a gente começa aí a ter pensamentos, né, fora da, que a gente chama de fora da casinha, né? Pensar fora da caixa. Então, mas como é que eu vou fazer isso numa empresa tradicional? E uma outra pergunta para nós, né? A gente está falando como somos ou vamos ser administradores, mas será que esse modelo criativo aí eu consigo aplicar em todas as organizações? Será que isso serve para todas as empresas? Bom, aí é uma questão de análise, né? Para algumas, acredito que a gente ainda não consiga ter esse modelo aplicado. Para outras é possível. Para outras, dá para a gente pensar numa coisa um pouco mais mista aí, mas vai muito de quem está no comando da organização e da forma como ele dirige essa organização, né? Mas só para entender, então, quanto mais a gente conseguir estimular o lado direito do cérebro, exigir dele, mais criativo a gente tende a ser. Então, lado esquerdo, lógica, que é o que? A capacidade de articular ideias de maneiras únicas ou de fazer associações em comum entre elas. Já a criatividade, o valor mais óbvio da criatividade consiste em ajudar quem toma a decisão a identificar todas as alternativas viáveis. Ou seja, enquanto o lado esquerdo ele vai pegar lá e criar algumas possibilidades que são percebidas pela maioria das pessoas, o lado direito criativo ele vai procurar uma nova alternativa que ninguém ainda percebeu. Então, essa é a grande diferença, né? A lógica ela vai buscar aí nas leis da física o que existe dentro das possibilidades naquele momento. A criatividade, ela vai além, ela vai buscar uma outra solução que naquele momento até agora ninguém ainda conseguiu apresentar. Isso seria a ideia de ser criativo. Aqui uma definição sobre inovação, né? Ele diz que é do Freeman. É um processo que inclui as atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos ou melhorados produtos ou na primeira utilização de novos ou melhorados processos. Então, o Freeman aqui ele deixa, né, produtos, processos e gestão. Ele coloca 3 itens e fala que dentro desses 3 itens a gente tem inovação quando isso é comercializado, ou seja, quando de fato a nossa criatividade, o nosso invento chegou ao mercado. E ali daí entra a inovação, né? Desculpa, a invenção. A invenção costuma ter um protótipo, ou ser um protótipo. Uma espécie de primeiro exemplar, um modelo do produto ou a solução que foi desenvolvida. Então nós temos ali a roda, né? O primeiro protótipo talvez foi lá de pedra, mais ou menos dessa forma, se imagina. E depois ela continuou evoluindo, né? Aí tendo outras modificações no material, algumas pequenas alterações de formato, aí, mas mantendo a lógica do círculo. Mas ela foi se adaptando conforme o tempo e a necessidade. Então, só voltando um passo atrás aí, né? A diferença clara entre inovação e invenção é isso. É que a invenção é a aplicação da criatividade em algo que vai resultar num protótipo, uma peça que resolve para você, né? Ou para
uma pessoa ou um grupo de pessoas muito pequeno que não consegue fazer isso em escala e comercializar isso. Isso não chega ao mercado porque não há demanda ou não há interesse das pessoas nesse protótipo aí, tá? Então, a diferença entre inovação e invenção. Isso é claro para vocês, pessoal, até aqui? Diferença de inovação e invenção? Sim, professor. Opa, legal. Então, vamos lá. Afinal de contas, né, o que que é a inovação, então? Bom, vocês já viram que ela é um processo, né, através do qual a gente consegue levar até o mercado algo que estava na nossa mente, que resolve o problema de várias pessoas aí, né? Eu peguei a definição aqui do Manual de Oslo, né, que é um dos principais, digamos aí, conteúdos científicos e que define, ali embaixo, ela define inovação da forma abrangente mais compatível e a forma como elas são percebidas agora no século XXI, né? Então, eles que é a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que se refere às características ou uso previstos, ou ainda a implementação de métodos ou processos de produção, distribuição, marketing ou organizacionais novos ou significativamente melhorados. Então, eu posso entender que a inovação é algo totalmente novo ou é algo que foi ajustado, melhorado dentro dessa visão, né? Ele deixa claro ali, ó, ou novo ou significativamente melhorado. E aí a minha pergunta para vocês aí para a gente começar a conversar um pouquinho mais aí, a discutir, é algo que um produto que sofreu uma alteração. Eu posso dizer que ele é uma inovação, então, partindo dessa lógica? Um produto que sofre uma modificação, pessoal. É, vamos- eu tinha lá um determinada. Vamos pegar um produto básico, uma caneca, por exemplo. E eu alterei lá o formato da alça dela. Em vez de redondinho, eu fiz quadrado. Isso é uma inovação ou não? Sim. Na verdade, não, né? Se a gente olhar assim, ó, que ele tem que ser significativamente melhorado, ou seja, ele tem que realmente dar uma outra característica ao produto. Então, ele vai ser inovador quando eu talvez troquei de material por completo. Eu tinha lá uma xícara de plástico, agora tenho uma de metal, ou tinha de metal e agora tem de vidro. Ou pegamos a evolução, né, que vem de madeira, depois passa a ser lá de barro, depois vem de porcelana, vidro e aí enche de metal. Mas tem que ser, como ele dizia, ó, significativamente melhorado, né? Tem que haver uma mudança no material ou na forma mesmo de uso dele, tá? Então, pequenas alterações não são consideradas inovações. Embora aqui, eu vou abrir um parênteses, né? Em alguns momentos é realmente difícil a gente julgar assim, ó, quando aquela alteração, aquela modificação é ou não inovação, né? Não é algo tão simples assim de a gente conseguir julgar isso. Mas o que o Manual do Uso coloca é quando a gente tem aí uma modificação que de alguma forma contribui para o uso desse produto, né? Ou então assim, ó, da forma do design completo, eu mudei dele, ou o material, ou a utilização, né? Então já não serve mais para isso, serve para uma outra coisa. Aí eu estou sendo inovador. Quando eu faço uma pequena modificação que necessariamente não altera o produto ou o uso dele, ele acaba considerando isso como uma pequena evolução do produto, né? Até pode ser uma melhoria, mas ela é muito pequena para dizer que é uma inovação. Tá? Mas fica aí a ressalva, tá, gente? Nós temos então aí dois tipos de inovações que a gente pode falar quando a gente for fazer não sei se seria uma classificação, né, mas dentro da ideia da tipologia dela aí, teria duas possibilidades. Uma, a inovação radical. A inovação radical é aquela que faz uma transformação drástica aí, né, no produto em si e que acaba
criando um produto quase que totalmente novo, né? Embora em algumas vezes o uso ainda continua sendo para o mesmo fim, mas há uma mudança muito significativa para ser chamada de radical, né? Então aí uma inovação radical. Exemplos disso, né? Então, ó, vamos pegar o, o smartphone, né? Que a gente fala do iPhone, porque o iPhone foi o primeiro smartphone aí criado. E o iPhone daí vem da Apple lá, mas a ideia é essa, é um smartphone, é isso que ele é. O iPhone ele só dá linha da Apple, mas ele não deixa de ser um smartphone. Uh, mas antes não existia telefone? Existia, mas não com essa finalidade de acesso à internet, de você aí agregar, talvez, sei lá, vamos imaginar, 15, 20, 30 aparelhos num único, né? Hoje você não precisa mais de câmera digital, uma vez você tinha câmera digital, hoje não, acho que talvez aí tenha mais para uso profissional, mas para uso doméstico a gente não tem mais. Uh, Nós temos aí tocador de música, né? Temos rádio, temos aí a possibilidade de acesso à internet, então ele pode ser usado quase como com computador. Eu consigo acessar e-mails, eu tenho ali previsão do tempo, tenho notícias, é, e dá para a gente citando, né? Vários aplicativos, talvez que vocês usam para o dia a dia de vocês aí. Ele pode ser um scanner, ele pode relógio, despertador, cronômetro, ou seja, vai ter uma lista muito grande de possibilidades de uso dele, que não mais o uso convencional, né? Porque hoje a gente usa muito pouco o telefone para ligação. Tem gente que nem gosta mais de receber ligação. Por que não mandou um WhatsApp, né? Por que não mandou uma mensagem para mim lá? Para que me ligar? Então, ou seja, o Steve Jobs, quando criou o smartphone ali, ele realmente, né, foi inovador, foi uma inovação radical. Ou seja, mudou completamente a ideia que se tinha sobre o telefone e o uso dele. Então, isso é uma inovação radical. Dentro da tipologia, nós temos a radical e temos a incremental, né? Deixa eu só passar aqui o que acontece quando nós temos aí a inovação radical ainda, então, né? Nós temos aí várias aplicações, né? Então, menor acessibilidade. O que acontece? Quando nós temos a inovação radical, ela é uma quebra de paradigmas. E como quebra de paradigmas, ela vai ter uma dificuldade de aceitação no primeiro momento, né? Mas depois que isso acontece, aí a gente tem a disseminação dessa ideia. Então, no primeiro momento, uma menor acessibilidade, acesso das pessoas por essa questão de quebra de paradigmas. Custos maiores na inovação radical. Por quê? Como eu estou falando de algo totalmente novo, eu vou precisar pesquisar e gastar muito com pesquisa e desenvolvimento. Então, um custo elevado. Eu vou ter processos inovadores, né? Já que o produto é uma mudança radical de um item anterior ou totalmente novo, os meus processos também tendem a seguir essa lógica. O tempo mais longo, ou seja, na inovação radical, como há um tempo de pesquisa, há um tempo de desenvolvimento longo, para o produto chegar ao mercado também é mais demorado do que dos nossos produtos tradicionais aí, né? Eu vou ter oportunidades através da inovação radical, né? Por quê? Porque ela vai fazer com que vários outros itens no mercado sejam descontinuados. Vamos ver, ó, por exemplo, a gente falou do smartphone, né? Hoje a gente quase não vê mais telefones convencionais, tirando o uso em organizações aí, né? Que ainda precisam dele aí, mas geralmente para o dia a dia, né? Para pessoas aí físicas, digamos assim, nós quase não temos mais o uso do telefone fixo em casa. Isso é uma coisa que está se extinguindo. Então, ela acaba modificando aí e descontinuando alguns outros itens, né? Participação. A inovação radical exige que todas as pessoas, as áreas da organização estejam aí envolvidas nesse processo, né? Que participem disso. E, por último, os resultados, né? Que a gente, quando consegue implementar no mercado, lá dentro da lógica de estratégia, nós vamos ter isso aí como tem duas linhas de estratégia, o oceano azul e o oceano vermelho. O oceano vermelho é aquele onde tu vai disputar mercado com um monte de concorrentes. O oceano azul é aquele onde ninguém mais percebeu e você começou a, entre aspas, navegar sozinho aí. Então, quando a gente fala em inovação radical, você começa sozinho, porque é um produto novo, você está no mercado.
não tem tanta concorrência, ou não tem nenhuma concorrência de começo. Isso vai demorar e talvez 2, 3 anos para alguém lançar um produto igual o teu no mercado. Então tem essa vantagem, né? Apesar de ter um custo maior, ter um tempo maior de desenvolvimento, precisar da participação de todos, mas se a gente conseguir lançar uma inovação radical, nós vamos ter aí uma maior possibilidade de resultados aí dentro do que a gente comentou de vantagem competitiva. Ainda na tipologia de inovações, nós falamos da radical lá atrás, agora da incremental, né? Ela tem um grau moderado de inovação ou de novidade, mas ainda proporciona ganhos significativos. Ocorre continuadamente em indústria que se constitui de ajustes em produtos e processos existentes. Então, alterei lá um item, vamos pegar o que a incremental ela pode ser feita através da vamos pegar assim, ó, um produto em que ele foi aumentado de tamanho, que ele foi diminuído de tamanho, que ele foi agrupado, né, complementado, criado uma nova característica para ele, um novo material. Tudo isso é inovação incremental. Vamos pegar um exemplo disso que talvez hoje já não se fale mais, né, em aparelhos de som, mas quando saiu o aparelho de som, o chamado 3 em 1, né, ele basicamente era assim, ó, tinha lá o pessoal que tinha aparelhos com fita cassete, o pessoal com disco de vinil e o rádio. Quando se fez um aparelho, conseguiu se juntar esses 3 itens no só, e aí os famosos microsystem, né, coisa de velho aí, mas tá, ou 3 em 1, era uma inovação incremental, porque todos os outros itens já existiam. A única coisa que foi feita foi o quê? Juntar isso num único componente, num único produto em si. Tá? Então, uma inovação incremental. Bom, se a gente classifica ela em inovação incremental e radical, nós temos 2 itens de classificação. Mas a aplicação da inovação, ela vai ter aí diferentes segmentos. Eu posso estar inovando em produtos, né? Melhorando, criando produtos novos. A gente também pode estar inovando na questão nos métodos de fabricação, modos, o jeito como algo é feito, né? Quando a gente modifica isso. Também na atuação em mercados, quando a gente abre um novo mercado que não é o mercado tradicional da empresa, a gente vai estar inovando na questão de mercados, ou criando novos mercados, novos nichos de mercado. Também com o uso de matéria-prima, também é uma inovação. E com novos métodos, novos jeitos de organizar a empresa, né? Então, um novo modelo de negócio, um modelo de organização de uma atividade. Então, tipos de inovação, produtos, né? Nós temos lá produtos, serviços, matérias-primas, métodos aí de produção ou de organização e novos mercados, aí que seria a questão do marketing em si. Então vamos lá, inovação em produto, né? Quando é que ela acontece? Quando um bem ou serviço é significativamente melhorado. Essas características podem ser técnicas, né, de componentes funcionais ou a facilidade de uso, os materiais em si, uma incorporação de um software ou a combinação de outras tecnologias, né? A inovação em produto. Então aqui tem um exemplo, né? Onde nós tínhamos uma vela para iluminar, depois Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente e ela depois se transformou em lâmpada fluorescente, e agora nós temos a lâmpada de LED. Então é uma evolução aí e é uma inovação, apesar de manter as características básicas, que é a ideia de iluminação, né, claridade de iluminação, nós temos a troca de material, então há uma inovação em produto. Inovação na parte de processos, né? Se dá pela implementação de métodos de produção ou distribuição, novos ou melhorados. Podem ser de características técnicas ou através de equipamentos e software. Ainda pela melhoria na qualidade, redução de custo, a forma como o produto é distribuído em si, né? Ou novos produtos, formatos ou produtos existentes. Tudo isso dentro da ideia de processos. Aqui eu coloquei como exemplo
o processo de entrega aí que nós temos hoje de compra de material, de produtos, né, na internet. Quando a gente compra um produto na loja, a gente vai lá, compra, paga e traz embora. Quando a gente faz isso via internet, nós temos algo diferente, né? Quando se lançou essa ideia de e-commerce. Eu vou lá na internet, faço a pesquisa de preço, me informo sobre o produto, as características, vejo a avaliação de outras pessoas sobre aquele item, aí escolho o menor preço, entro na loja, realizo o meu cadastro, faço o meu pedido, coloco lá no meu cartão de crédito ou para gerar o boleto, a nota, a empresa confirma esse recebimento de pagamento, mediante isso emite nota fiscal, encaminha para o transportador, eu posso estar acompanhando através de um código aí, fazer o rastreamento do meu produto para saber quando é que ele vai ser entregue na minha casa, e aí, no prazo estipulado, geralmente, eu recebo ele em casa lá, assino o canhotinho na nota fiscal e pronto. Ou seja, se criou um outro jeito, né, de fazer a distribuição de um produto, a entrega de um produto, a comercialização e a entrega desse produto. Então, inovação em processo. Inovação em marketing. Bom, inovação em marketing é a implementação de um método de marketing novo ou com mudanças significativas. Isso sempre vai aparecer quando a gente falar em inovação, né? Ou novo ou mudanças significativas. Características que podem ser produto ou embalagem, o posicionamento de marketing, a promoção ou preço. Então aqui nós temos a visão aí de alguns P's de marketing que a gente fala, né, quando fala questão mercadológica, e ainda pode ser o melhor atendimento ou a necessidade dos clientes, abrir novos mercados ou reposicionar um produto e aumentar as vendas. Aqui tem um exemplo que, mesmo que não tivesse o nome na garrafa, né, a gente conseguiria entender e saber de que refrigerante estava falando. A questão é justamente isso, né? Quando a gente fala em marketing, é fazer com que as pessoas lá na ponta, o cliente final, consiga ter uma identificação daquela marca, né? E de modo fácil, de modo que ele veja lá o produto e associe a garrafa com o produto ou o nome, né? Em alguns casos que a gente tem aí com o produto, que é o caso, vamos pegar aí, ó. Tá, então vamos tentar interagir um pouquinho, né? Me diga o nome de alguns produtos que, na verdade, não é o nome dele, tá? Vamos ver assim, ó, para vocês entenderem o que é qualquer de vocês. Omo, né? Eu vou comprar Omo lá. Minha mãe fala que vai comprar Omo. Ela vai comprar Omo, vai comprar o quê? Qual é o produto que ela está comprando? Sabão em pó. Isso aí. Então, assim, ó, vejam a questão do marketing. Ele conseguiu transformar o nome da marca em como se fosse um conceito do produto. Que mais que tem além do Omo aí que vocês lembram? Bombril. Opa, Bombril também não é o nome do produto, é a marca, né? Nós temos lá Que escova de boa. aço, né? Que boa. Opa, água sanitária. Tenaz. Tenaz, cola. Opa, legal. Vamos ver se sai mais alguma coisa? Até a própria Coca-Cola, né? A Coca-Cola é a marca, né? Isso, ela é um refrigerante de cola. Deixa eu ver se você sabe dessa. Quando a gente fala em Gillette, eu tô falando do quê? Da marca. Exatamente, o produto é lâmina de barbear, mas a gente associa tão forte a marca que, né, no caso da Gillette, tem pessoas que nem sabem que Gillette é uma marca, já associam isso à lâmina de barbear automaticamente, como se aquele, o nome fosse Gillette, né? Então, e aí Maisena nós, também. Maizena, Royal, né, Que são, boa. que boa, já foi comentado, mas é água sanitária. Então, vejam, quando nós falamos nisso, nós estamos falando basicamente numa inovação de marketing que deu certo, né? De alguma forma, a empresa conseguiu associar o produto, a própria concepção da marca dela, né? Então, Royal, Maizena, a Gillette em si, nós falamos do produto com o nome da marca. Tá? Então, vejam como isso é realmente a aplicação da criatividade e aí entra lá, claro, que processos e tudo mais, mas da criatividade para conseguir chegar a esse ponto, né, de grau de excelência
em marketing para conseguir esse efeito aí que a gente tem. A inovação organizacional. Então entra naqueles casos que a gente comentou ali atrás da Google, né? Um exemplo disso. A Facebook também trabalha assim, com essa ideia. E hoje nós temos uma modificação dentro dessa lógica de mudança de estrutura física, né? Que é o que a gente mais vê, que é o que mais chama atenção, pelo menos aos olhos, já que a parte, digamos assim, sistêmica de como o fluxo de informação acontece, que é a parte burocrática, a gente quase não consegue ver, né? Não é visível isso, a não ser pelos papéis. Mas até essa estrutura física está sendo modificada hoje em dia. Nós falamos aí numa modificação de layout, onde nós temos geralmente ambientes compartilhados nas próprias organizações, ou em outros casos, por várias organizações compartilhando o mesmo ambiente. E aí nós chegamos nesse item aqui, ó, que é a questão do chamado coworking, onde é um espaço de trabalho, digamos aí, corporativo ou multicorporativo, a gente pode usar essa expressão, onde várias empresas dividem o mesmo ambiente e uma às vezes contribui com outra com ideias, né? Além da questão de se a gente vai alugar um local, uma única empresa ou 4 empresas, o aluguel também divide os custos aí nesse caso. Mas o principal lógica do coworking aí é para troca de ideias, né? Então, empresas que trabalham e exploram segmentos que têm alguma afinidade, geralmente se juntam aí, dividem um ambiente, além do custo de estrutura, tem a vantagem de as pessoas poderem trocarem ideias, né? Que é o grande X da questão, quando a gente fala em criatividade, né? Inovação, criatividade, que as pessoas acreditam, é ter ideias. Estudos mostram ali que uma ideia dificilmente surge no momento onde você está trabalhando ali, está querendo resolver um problema. Não é ali que ele vai surgir a tua ideia criativa, né? A resolução desse problema, essa ideia em si que vai solucionar isso ali, vai acontecer quando você estiver jogando futebol, saiu com os amigos ali, tá andando de bicicleta, fazendo alguma coisa contraída, de repente, opa, sem querer, te veio a solução daquele problema, veio a ideia na tua mente. Mas por que isso? Porque o nosso cérebro naquele momento estava tranquilo, né? Ele não estava preocupado em resolver aquilo. Então ele foi devagarzinho, você já tinha o conhecimento, já estava ali com você, ele foi fazendo a associação disso e foi juntando os pedacinhos até que, do nada, você olhou alguma outra coisa lá e, toft, apareceu a ideia. Isso é um estudo de alguns cientistas, né? Teve estudos feitos onde é que apareciam as boas ideias, né? Afinal de contas, da onde que vem essas boas ideias? E o grande descoberta em relação a isso é que justamente as ideias não aparecem nos momentos em que você está tenso, em que você está trabalhando. Por isso, essa questão de quando você tem colegas trabalhando e às vezes você está conversando, tomando um café, as ideias aparecem, né? Vamos pegar uma empresa que aplica muito essa lógica aí, que é a 3M. Não sei se ainda aplica, mas aplicava, tá? A 3M trabalhava com uma lógica de assim, ó, você trabalha a semana inteira. Sexta-feira à tarde, tu tem a sexta-feira livre, tem o teu ócio criativo. Tu trabalha no que você quiser. Pode ser um produto para a empresa, pode ser um problema que a empresa tem, pode ser algo teu que tu quiser fazer no serviço. Tu tem esse tempo livre para ti. O que eles perceberam? Que a maioria das ideias que se tinham para produtos da 3M aconteciam nesse momento, né? O que os autores chamam de ócio criativo. Às vezes não tem que fazer nada, porque se estiver fazendo muita coisa, não vai conseguir pensar. Então, quando você libera essa pressão e deixa a pessoa por conta própria, deve ser, mas espera aí, se fizer isso numa empresa, deixar o pessoal com tempo livre, a maioria vai resolver problemas seus. Não, a 3M observou que a maioria dos profissionais com tempo livre, que era deixado lá, né, trabalhavam em projetos da empresa, para resolver problemas da empresa, ou novos produtos. E a 3M tem uma gama muito grande de produtos, né? É uma empresa bastante inovadora também e sempre lança produtos novos no mercado. Então, uma forma que ela encontrou de explorar essa questão criativa foi justamente dando um espaço, né, na agenda lá do colaborador dela, para que ele pudesse ter um tempinho de que o cérebro assim, peraí, tu não precisa só resolver coisa aqui. Agora tu tem um espaço para ti fazer essa associação,
ficar parado pensando, não tem pressão, porque sob pressão não vou dizer que não dá, mas é mais difícil a gente conseguir ser criativo sob pressão, tá? Então, só para entender essa mudança aí dos espaços, né? Que a gente falou aí que a inovação também pode ser nessa questão de organização, tá? Pessoal, organização de materiais, organização empresarial, organização de layout, organização. Então, bom, até aqui o que a gente já sabe, né? Que nós temos lá o processo de criação diferenciado, através do protótipo, e que a gente pode chegar aí à inovação. E como que ela acontece? Parte da ideia, associada à criatividade, colocando isso em prática, tendo um protótipo, e se esse protótipo ser comercializado e gerar valor para o cliente, o que é valor para o cliente? É o quanto ele paga no produto? Não, é o quanto ele percebe que aquele produto satisfaz a necessidade dele, resolve um problema dele, né? Quando alguém compra uma geladeira, ele está comprando geladeira? Não, ele está comprando um objeto que vai resfriar ou congelar, né, alimentos para manter preservado. Então, a gente tem que entender o que o cliente está comprando. Por isso que a gente fala que é gerar valor para o cliente. Não é o quanto a gente cobra, mas é o quanto o cliente acredita que vale a pena gastar para resolver aquele problema que ele tem. Então, isso é inovação, gente. Tipo de inovação, né? Novamente, produto. Então, quando a gente aí coloca um produto novo no mercado, o caso do smartphone que foi comentado lá atrás. Inovação em serviço, quando a gente muda uma forma de atendimento, quando a gente cria outras possibilidades do cliente acessar um serviço, ou inovação em processo, né? Quando a gente altera aí a forma de entregar ou a forma de distribuir, a forma como veja que está sempre ligado assim, ao cliente. Então, o menor custo para a empresa, maior facilidade para o cliente. Essa é a lógica da inovação. O Drucker, né, diz que se a gente parar para observar a inovação é algo extremamente simples, né? O maior grau de sofisticação que a gente consegue chegar na inovação é quando alguém diz assim, ó, bah, como é que eu não pensei nisso antes? Então, inovação não é algo tão complexo assim. O Drucker diz que, na verdade, a inovação é simples. É a resolução de problemas de forma diferenciada. Só que ninguém tinha ainda conseguido observar a solução daquele problema através desse prisma diferenciado. Inovação em marketing, que daí é a questão ali de a forma como a gente vai abordar o nosso cliente final, né? Seja através da forma como ele vai receber o produto lá, receber, eu digo, na embalagem em si, né? Tem coisas que não tem coisas, né? Segundo pesquisas, tá? A embalagem vende mais do que o produto em si, né? Por quê? Porque às vezes tem um produto com menor preço, mas a embalagem do outro é mais bonitinha, o produto é basicamente a mesma coisa, mas lá na prateleira, na hora de você pegar aquela embalagem diferenciada, te atrai e você compra pela embalagem, embora o produto dentro praticamente seja o mesmo. Mas você compra pela embalagem, então a embalagem te chama a atenção. Quando você consegue fazer isso de alguma forma, despertar no teu cliente um instinto de comprar o produto por causa da embalagem, a gente está falando de uma inovação de marketing, né? E aí a gente tem inovação e evoluções, né? O leite, por exemplo, né? O leite era entregue lá em garrafinhas, depois passou a ser entregue em pacotinhos, inovação em marketing. Depois passou a ser entregue em caixinhas, novamente, né? Vejam, nós estamos falando aí da embalagem, o produto é o mesmo, né? Ele não mudou o produto. Agora o marketing vai dizer, ó, essa aqui conserva o leite por mais tempo, tu não precisa guardar na geladeira, é fácil de guardar em qualquer lugar, tu pode armazenar assim, assim, e automaticamente nós temos aí a inovação. E a questão da inovação organizacional, que é como as empresas se organizam, né? Então, quando a gente fala isso, é a forma de trabalho. Daí a gente pode falar isso em descentralização de processo, a tomada de decisão compartilhada, a delegação aí de atividades ou tarefas para colaboradores, para ter autonomia. Então, sair um pouquinho daquele modelo mais clássico que nós temos de organização, né, que é aquele modelo mais burocrático, para um modelo novo, né, que a gente fala aí mais flexível, onde as pessoas têm vez, né, para falar, para discutir, fazem parte realmente
do processo da empresa, como tem aquela que não, né? O colaborador só trabalha e pronto. Então, tudo que acontece, quem define é o dono, tá? Esse é o modelo mais tradicional que a gente tem. Inovação nos modelos de negócio, né? Aqui nós temos alguns casos aí que chamam bastante atenção, onde acho que já até foi comentado, falei algumas vezes, e geralmente quando se fala em inovação se cita, né? Netflix, Uber, Nubank, são algumas formas de entregar valor para as pessoas, né? Continuam usando os mesmos serviços, os mesmos fins aí para os itens, mas de uma forma diferenciada. Como o cliente teve acesso a esse produto, a forma que ele faz uso desse serviço. Então, basicamente, eu criei um novo modelo de negócio, eu reinventei isso, né? Então, esse é uma fórmula, a gente está buscando inovação dentro de negócios que já existem, reconstruindo ele, repaginando, né, ou remodelando aí. Pessoal, até aqui, como é que estamos? Tudo ok. Opa, legal. Então vamos lá. Agora a pergunta, né? A gente já sabe o que é inovar. A questão é por que e para que investir no processo de inovação? E ali ficou inovação, né? Deixa eu já arrumar esse nosso erro de português ali, para que isso não apareça nos próximos aí. Pessoal, por que a gente tem que investir aí na ideia de processos inovadores ou na inovação em si? Para a gente manter a competitividade no mercado, né? Sempre tem que estar inovando para sempre estar se destacando. Tá, essa eu entreguei porque estava ali o conteúdo, né? Tá, mas vamos lá. Então deixa eu refazer a pergunta para ficar um pouquinho mais difícil aí, né? Como é que a gente consegue ser competitivo através da inovação? Como que a inovação, ou esse processo de inovar, pode me trazer vantagem competitiva para a empresa? Porque com a inovação a gente agrega mais criatividade até ao grupo de funcionários para desenvolver novos negócios e novos produtos, né? Dependendo do ramo de atuação da empresa. E isso vai trazer uma rentabilidade maior e um destaque maior no mercado, vai lançar a marca. Isso aí, Bruno. É justamente assim, no momento que a empresa ela acaba inovando, ela geralmente vai sair na frente no mercado, né? Isso não quer dizer que ele não vai ter concorrente depois, vai. Quando vou pegar o que a gente comentou do smartphone, quando Steve Jobs lançou o smartphone, o iPhone em si, que daí é da marca, da Apple, né? Ele demorou aí 2 anos para ter smartphone de outras empresas concorrendo com ele. Então ele saiu na frente. E aquela ideia, né? O primeiro sempre vai ser lembrado. Se você perguntar lá, a gente aqui no Brasil não tem tanta essa lógica aí, mas nos Estados Unidos eles têm muito o primeiro de tudo, né? O primeiro a cruzar o Oceano Atlântico, o primeiro não sei o quê. Então eles sempre costumam dizer que o primeiro é o que vai ser lembrado. Os outros que vêm depois vão ficar à margem disso, né? Vão ficar aí, vão ter que batalhar muito para conseguir, de alguma forma, bater, né, com esse primeiro aí, e aí dentro do mercado ganhar volume para talvez passar. Mas a grande lembrança, por exemplo, quando a gente fala smartphone, sempre vai ser Steve Jobs. Então, ser o primeiro é importante e a inovação possibilita isso para as organizações, né? No momento em que elas alteram um modelo de negócio, alteram um formato ou um produto em si e lançam isso no mercado, basicamente, num primeiro momento, eles vão ter uma sustentabilidade, uma competitividade sustentável, porque vai demorar algum tempo para que as outras empresas comecem a copiar esse produto, né, e desenvolver e colocar no mercado. Mas aí, né, o processo de inovação tem isso também, provavelmente você já vai estar pensando em uma coisa diferente para agregar
ao teu produto. Quando eles lançar o mesmo que você lançou, você vai lá e coloca algo a mais no seu e, novamente, vai ter mais um tempo eles correr atrás de novo e voltar, né? A gente tem empresas na nossa região que fazem bastante esse formato, né? Não há nem tanto uma preocupação em estar patenteando ideias mais, né? Porque uma vez a gente falava muito, sim, a gente se fala hoje, né? Lá em grandes ideias, da questão de a propriedade de marca, né? A questão aí do propriedade intelectual, marcas e patentes, o registro do produto, da patente, da marca. Hoje a preocupação das empresas, pelo menos de algumas na nossa região aqui, não está mais nem em fazer essa patente da marca, o registro da marca, né, ou do produto em si. Por quê? Porque eles dizem assim, ó, o tempo que eu vou gastar para patentear isso, pessoal, não estou dizendo que isso não é importante, tá? Estou só dizendo o que acontece em algumas empresas que eu conheço. É, eles não fazem esse registro porque eles sabem que dentro de algum tempo o mercado vai copiar eles, né? E aí o registro não consegue fazer isso porque no momento que ele registrou lá que o produto dele vai ser assim, ó, vai ser um retângulo assim, assim, um losango, não sei o quê, tal dessa forma. E a outra diz que faz o mesmo produto, mas ela diz que não é um losango, o dela lá é um círculo, por exemplo, lá e o material que ela usa é outro, ou seja, dá características diferentes, mas no fim resolve o mesmo problema e concorre no mesmo segmento, né? Não vale a pena, então. Então, o que acontece? Eles investem mais em buscar outras inovações posteriores para estar se reinventando do que estar gastando com essa questão de registrar a patente de um produto, tá? Novamente, pessoal, não é que não seja importante, pelo contrário, né? Daqui a pouco vai dizer, professor, tive uma ideia interessante de criar algo novo, não vou patentear? Sim, corre atrás, faz o registro da marca ou a patente do produto, porque isso pode te garantir aí, num primeiro momento, aí para te lançar no mercado, exclusividade, né? Então, esse é um ponto importante. Não dá para deixar, porque se você teve a ideia e não registrou, que alguém vai lá e registra a ideia dele, não é mais sua, tá? Mesmo que você comentou numa roda de amigos ou, né, por acaso comentou para alguém e a pessoa não quis investir, disse que a ideia não era boa e depois foi lá e usou a ideia para ele, isso é possível, tá? Então, há um tempo atrás também se tinha bastante preocupação com essa questão, não, tem uma ideia legal, não vou falar para ninguém porque senão alguém vai roubar. Aí vem aquele ponto, né? Mas se tu não vai fazer nada com ela, tu não vai registrar, então fala para alguém, pelo menos alguém faz uso dela, né? Então, um jeito de pensar aí. Então, essa é a questão da vantagem competitiva, né? Então, é a gente sair na frente, se destacar no mercado. Pessoal, a nossa aula, o foco hoje não é startups, mas só porque, como não é só, é como eu estou falando de inovação, eu vou dar uma pincelada aqui sobre startups, porque não tem como deixar de falar em startups falando em criatividade, falando em inovação, né? O que são startups? São empresas que têm um grande potencial de mercado, que trabalham geralmente, né, aí em questões, com questões tecnológicas, porém não exclusivamente, tá? Não quer dizer que uma empresa que não é da área tecnológica não possa ser uma startup, mas geralmente está ligado às tecnológicas. Tem que entender que geralmente e não é exclusivamente, tá? Que tem um grande potencial de mercado, que tem aí uma questão de chamada escalabilidade, né? Ou seja, do momento que ela faz um produto na forma de serviço, vamos imaginar ali, para uma pessoa, para ela replicar esse mesmo serviço para outras 1.000, 10.000 ou 100.000 pessoas, o custo dela não vai ser, né, não vai aumentar, não vai crescer junto com como cresce a produção, por exemplo, tá? Como crescem as vendas, que é o que acontece nas empresas tradicionais, né? Eu tenho um produto, nós temos lá o custo variável, que é o quê? A mão de obra mais a matéria-prima do produto. Então, quanto mais produtos eu vender, mais o meu custo variável vai subir. Correto? Isso aí, gente, é lógico isso aí? É isso que acontece nas empresas tradicionais? Numa indústria, por exemplo?
Tá, vamos lá, né? Então, assim, ó, a resposta é sim, tá? Na empresa tradicional, nós temos essa lógica, tá? Eu tenho lá o custo variável em relação ao produto, que ele é composto por matéria-prima e mão de obra, pelo menos esses dois custos diretos a gente tem aí. E quanto mais produto, se eu vender um produto, né? Se eu comercializar ou produzir, comercializar um produto, eu vou ter o custo daquela matéria-prima e do tempo de mão de obra que foi gasto para fazer aquele produto. Agora, se eu comercializar 1.000 produtos, esse custo variável vai ser multiplicado por 1.000. Se eu produzir e comercializar 10.000, esse custo variável vai ser multiplicado por 10.000. Na startup, esse crescimento dos custos não tem relação com a quantidade produzida, por isso que a gente fala que ela é escalável, né? Que eu posso entregar um produto ou 100.000 produtos, o meu custo vai aumentar um pouquinho, mas ele não vai acompanhar essa evolução, tá? Como a gente tem nas empresas tradicionais. Então, esse é um grande diferencial das startups. Não ter associado à comercialização do item o custo variável. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece muito. Só para entender, né? Então, assim, não dá para dizer que toda empresa aí, que é uma pequena empresa com potencial de crescimento, é uma startup. Tá? Isso não. Só para entender aí o que esse conceito de startups quer dizer aí, tá? Geralmente são, como eu falei, geralmente voltadas às áreas tecnológicas ou com o uso de tecnologias, resolvem problemas, conseguem aí entregar algo de forma mais simples, mais econômica ou melhorada para o cliente, e aí tem essa questão aí dos custos associados, né? Por isso essa possibilidade de crescer aí e se tornar depois lá o que a gente chama de unicórnios, tá? Mas isso é conteúdo para outra aula que a gente vai falar sobre startups exclusivamente. Agora, né, como potencializar a inovação aí dentro dessa lógica, entendendo que inovação é um processo, como é que a gente faz isso, né? Então, o elemento fundamental para a inovação são o quê? Pessoas, né? Onde é necessário investir na mudança e na cultura organizacional da empresa para a gente conseguir realmente ter a inovação como algo natural, intrínseco daquela organização. Para que isso aconteça, a gente tem que fazer o quê? Aprender a ouvir as pessoas, né, os colaboradores, porque eles são fonte de ideia, eles estão na linha de frente, eles conseguem enxergar o problema de um modo diferente do que, vamos pegar assim, alguém está no chão de fábrica trabalhando lá, ele consegue visualizar o que está acontecendo e como que o processo dele poderia ser melhorado. Enquanto eu, como administrador, se eu for lá uma vez ou outra e passar pelo departamento de produção, eu não vou conseguir ter essa mesma visão, essa mesma ideia que ele teve. Por quê? Porque ele está na linha de frente e ele sabe qual é o problema dele, né? Reconhecimento, elaborar um sistema de meritocracia, ou seja, de eu, de alguma forma, retribuir, recompensar boas ideias, né? Que não adianta eu querer dizer que meu colaborador, ó, eu estou aceitando ideias, eu estou valorizando a ideia de vocês aí, aplicar o que eles me passam de boa ideia e depois dizer, ó, era só isso, acabou-se. Não, né? A lógica é, se as ideias forem boas, que trouxe resultado para a empresa, tem que haver aí um reconhecimento, né? Não vou nem falar na questão dinheiro, mas pelo menos um reconhecimento, dizer, ó, a tua ideia foi aplicada, que legal que tu participou, pelo menos a questão, né, aí é motivacional. Mas a lógica, né, segundo os autores aí, é que haja um reconhecimento desse mérito, né? Ou a pessoa foi lá, se empenhou em buscar a solução para um problema da empresa, é justo que ela tenha uma retribuição por isso. E aí tem empresas que já estão fazendo isso, onde o colaborador dá uma boa ideia, se essa boa ideia for aplicada, ele recebe desde bicicleta, um bônus em dinheiro, viagem, outros itens. Por quê? Porque eu entendo que quanto mais as pessoas participarem com boas ideias, melhor vai ser o meu negócio, né? Ele vai contribuir para o melhor desempenho da minha organização. A integração das áreas visando a gestão participativa. Se a gente não conseguir entrosar as pessoas, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que esse processo de inovação aconteça. Vocês viram lá atrás que para a inovação de fato acontecer, vai ter que haver o envolvimento das pessoas e de todas as áreas. Por quê? Porque a inovação ela não pode acontecer isolada. Ela não vai acontecer só no departamento.
Se a gente está falando de um produto ou de um serviço que a empresa vende, todo mundo tem que entender o que está sendo mudado, para explicar para o cliente, para contribuir com a melhoria, para fazer com que realmente aquilo aí dê certo. Então, integrar as áreas nesse processo é justamente possibilitar que eles tenham as informações necessárias e que eles possam estar contribuindo, né, se inserindo nesse processo de mudança aí na busca da inovação. E por último, né, e não menos importante, tolerância a erros, pois eles são parte essencial da aprendizagem. A gente aprende com os nossos erros. Então, se a organização, se a empresa trata erros de forma punitiva, errou, vai levar o chamado gancho, vai ter lá uma punição, uma sanção, né? O que acontece? As pessoas não vão mais arriscar, porque a inovação tem, como o empreendedorismo, o risco associado a ela. Quem inova faz algo totalmente novo. Quando é novo, a gente não sabe qual o resultado. O resultado pode ser bom, que é o que a gente espera, mas ele também pode ser negativo, né, em alguns casos aí, porque a gente não sabe, é novo. Bom, se toda vez que a gente tiver um erro buscando inovação e ele for punido, as pessoas não vão mais dar ideias, não vão mais arriscar, não vão mais querer participar disso, porque elas estão sendo punidas por erros na intenção de melhorar a empresa. Agora, não quer dizer que, então tudo quanto é que acontece na empresa é aceitável. Não, peraí. Nós somos administradores e a gente sabe que não é bem assim. O que acontece? Se aconteceu um erro na busca de um processo de inovação, a gente sabe que esse processo é passível desse acontecimento do erro. Tudo bem. O que não pode ali? Né? A pessoa ficar insistindo no mesmo erro sempre. Cometeu esse erro, daqui um mês cometeu de novo, daqui 15 dias novamente. Aí não dá, né? A gente errou, tem que aprender com ele. Ele tem que ser uma forma de aprendizado. Se a gente continua repetindo no erro, a gente não aprendeu nada. Então, eu tenho que também saber tratar o erro como forma de aprendizado, desde que as pessoas estejam aprendendo com ele também, tá? Aqui nós temos Albert Einstein, Pablo Picasso e o Mozart, né? Pessoal, 3 gênios aí, né? Música, pintura e a questão da física aí. Pessoas criativas, com certeza, né? Então, criatividade é só para os gênios. Vamos lá. Não é bem assim, né? Na verdade, os estudos mostram o contrário, tá, pessoal? Que, na verdade, a inovação, a criatividade que vem do processo da ideia, da questão da criatividade, da invenção para chegar à inovação de fato, parte de pessoas normais, né? Então, o que nós temos aí? Quando se analisa as pessoas, aí nós temos pessoas altamente criativas, extremamente criativas e pouco criativas, né? Então, a questão a criatividade está lá. É que às vezes a gente acaba não explorando isso pelo ambiente onde a gente está, lá a empresa não permite isso, ou até nós mesmos acabamos sendo mais lógicos, né, usando mais o hemisfério esquerdo do cérebro. Mas há possibilidades que todos sejam criativos. Criatividade e inovação, né? Existe uma grande diferença entre a criatividade e a inovação. A inovação acontece quando a criatividade é transformada em valor. Essa é uma outra definição interessante, né? Quando observamos uma diferenciação entre as duas coisas. A criatividade você pode fazer vários protótipos, por exemplo, vamos pegar o brasileiro, né? A gente fala se vocês procurar na internet, vão achar um monte de chamadas gambiarras, né? O que é gambiarra? É algo que resolve o problema dele naquele momento, mas provavelmente ninguém pagaria por aquilo ali, né? Então, essa é a questão. Criatividade para inovação, que é o quê? Agregar valor a um produto ou um serviço onde as pessoas queiram ou estão dispostas a pagar para ter aquele bem aí. Deixa eu só voltar para trás aqui. Brainstorm, vamos lá. Uma forma da gente ser criativo aí, né, das organizações criativas, é o uso do brainstorm, que é a tempestade de ideias, né? Então, como é que funciona isso? Acredito que vocês já passaram por algum deles, talvez na faculdade, aí quando a gente estava no início aí.
É a reunião de algumas pessoas, e não, na verdade não existe um número mínimo ou máximo, mas a ideia é que seja um grupo de pessoas, onde tem alguém que é ah, a pessoa que vai tomar a frente, aí, o líder nesse caso, ele vai apresentar o problema, né, ou algo que se queira melhorar, ou uma campanha de marketing, ou alguma coisa, mas tem um X da questão lá que quer se resolver, ok? E aí todo mundo, exceto esse líder, vai apresentar ideias de como resolver isso, de como solucionar esse problema. O maior número de ideias possíveis de cada um. E aí tem uma regra clara, né? Ninguém pode criticar ou questionar a ideia do colega, por mais absurda que ela seja. Aqui a questão não é o que manda não é a ideia, mas é o número de ideias que você tem que ter. Então você tem que participar com várias ideias. E não importa se ela é aplicável, se não é, se ela é maluca ou não, e ninguém pode comentar, mas isso aí não dá. Não. O momento do brainstorm é de coletar essas ideias e o maior número possíveis de ideias das pessoas que estão envolvidas. E aí, se for numa organização, quanto mais é, eclético for o teu grupo, né, heterogêneo for o grupo aí, melhor, porque são pessoas com visões diferentes, de segmentos diferentes e que podem estar se complementando. Então a ideia do brainstorm é tu juntar esse monte de ideias, depois verificar o que é aplicável, o que não é, verificar se dá para fazer alguma associação de uma ideia com a outra, melhorar e, no fim, aplicar alguma dessas ideias, ou uma ideia, ou ainda a junção delas melhoradas ainda, né? Mas essa é a lógica do brainstorm, né? Então, tem um autor que diz que se tu quiser ter a forma de ter boas ideias, é tu ter várias ideias. Então, o brainstorm trabalha essa lógica, né? Eu vou buscar o maior número possível de ideias. Depois, a gente vai ver o que é possível e o que não é. Agora, nesse momento, a gente quer que as pessoas esqueçam o que pode e o que não pode e que coloquem o que vier à mente para resolver esse problema. Tá? Aqui agora nós temos uma pesquisa para fazer aí, e aí vamos ver como é que a gente divide o nosso grupo aqui. Deixa eu ver se consigo me organizar aqui para conseguir ver como é que nós estamos aqui. Quantos... Nós estamos em 11, sendo o professor dá 10 aí, né, participantes. Então, ok, vamos lá. 10 participantes, nós temos 3 para cada item aí. Quem é que quer fazer a escolha aí do time aí para ficar com cada um dos produtos aí? A ideia é que a gente tenha aí, vamos ver, 10 minutinhos para a gente pesquisar esses itens aí em grupos, né? Então seriam grupos de 3, para pesquisar cada um desses itens. A história de como surgiu esses itens aí, para depois a gente fazer a socialização desses itens. Pessoal, Professor, pode ser eu, a Bruna Giordani e o Hugo que está se manifestando aí. tá, ok. Então, as Brunas e o Hugo ficam com qual item? Já que vocês se manifestaram antes, pode escolher o Pode, item. pode ser a Coca-Cola. Ok. Então, assim, ó, pessoal, é só para fazer uma pesquisa básica ali de como que ela surgiu, né? E como ela surgiu. A criação da Coca-Cola, tá? Já a história da Coca-Cola. Tranquilo? Quem é que ficaria agora com... Pode escolher os outros dois itens que sobrou aí. O Super Bonder e o picolé. E aí, pessoal? Eu, professor, procuro o Super Bond ali. Tá? O Raul, mas... E quem mais fica com o Raul aí para pegar o Super Bond? Eu fico com o Raul, então. Ok, mais uma pessoa ainda.
Raul, o Edgmar, quem mais? O Weller. Ok. Então aí ficam com o Super Bond. Super Bonder. E quem é que fica com o picolé? Então vamos ver quem é que sobrou aí. Eu posso fazer. A Ana. Ok, então vamos ver aqui. Ficou a Ana. Aí nós temos ainda a Paula e a Rafaela. É isso? E a Larissa também está. A Larissa também. Ok? Então aí damos aí. Pessoal, é só entender a história de como surgiu, tá? Então aí vamos ver. Sei lá. Agora nós temos aqui, para não, já não atrasar muito, acho que 10 minutos é o suficiente, nem precisaria tudo isso, tá? Mas 10 minutinhos para vocês estarem pesquisando e a gente socializar a lógica dessas histórias aqui, ok? Então, 10 minutinhos e a gente já volta aí para a gente socializar essas histórias aí. Vamos lá.
Ok, pessoal, podemos fazer a socialização aí das histórias? Podemos. Então, iniciando na sequência aí que a gente pegou, primeiro o pessoal da Coca-Cola. Então, a gente viu que a história da Coca-Cola ela começa no ano de 1886, em Atlanta, nos Estados Unidos. E foi um farmacêutico que desenvolveu um xarope que era para problema de indigestão. E o nome dele é John, e aí ele começou a comercializar esse xarope na farmácia. Apenas 9 copos eram comercializados por dia, né? Só que a bebida começou a chamar a atenção. E aí ele viu que realmente daria para produzir mais e investir mais nesse xarope, digamos assim, né? E aí foi quando ele criou um logotipo e começou a fazer mais e com o nome de Coca-Cola. Aí depois ele morreu e o contador dele e os irmãos, né, que trabalhavam na farmácia, que assumiram a companhia, no caso, e aí começaram a dar visibilidade para o negócio, registraram a marca e começaram a produzir em maior escala. Uhum. Opa, legal, Bruna. Uma coisa da Coca-Cola é que no primeiro ano de comercialização, o produto teve um prejuízo, né? Ele gastou mais para produzir do que ele ganhou comercializando. E depois que ele acaba vendendo a fórmula e passando, e a pessoa que adquiriu a fórmula acaba incrementando um outro elemento na fórmula, e aí diz que uma das formas que ele fez foi distribuir de graça, né, Coca-Cola pessoal, até que o pessoal começou a gostar e aí se interessou e começou a comprar esse produto. E daí já com o logo certinho, a ideia deles foi focado na distribuição, né? Ele colocou em cada esquina a marca Coca-Cola e em cada local de venda de produtos a Coca-Cola em si para ser vendida, né? Então todo armazém, todo mercado, toda a lojinha que comercializava esses itens tinha Coca-Cola para vender. Esse foi o grande diferencial deles, né? De conseguir aí depois já do item produzido já disponibilizar em qualquer canto tu encontra Coca-Cola, né? Tanto que o slogan da Pepsi era, né? Tem Coca? Não, não tem. Então pode ser Pepsi, né? Pode ser Pepsi. A Pepsi acabou adotando isso porque entendeu que ela não ia conseguir ganhar da Coca-Cola, né? Então ela se colocou em segundo lugar e disse, ó, eu sou a opção, mas é raro quando não tem, tanto que tu pede primeiro é a Coca. Legal. Pessoal aí que ficou com o item aí do Super Bonder. Peraí. Peraí, professor. Deixa eu achar aqui. Já vou falar. Tá. O Super Bond ele foi inventado em 1942, tá? Pelo Dr. Henry Cover. Ele fazia parte de uma equipe de pesquisa que foi criada durante a Segunda Guerra Mundial pela Easton Kodak para desenvolver plásticos transparentes utilizados em miras de armas de precisão. Aí, tipo, foi muito aquela coisa nada a ver, sabe? Porque ele criou um produto, né? Que era para fazer em armas de precisão, para botar em armas ali, não tem para o calor ele não estragar, que daí ele com metal, ele se colar certinho, ele tem uma durabilidade muito grande, né? Que é o único que eles acharam que daria de colar no metal e aguentar a pressão das armas, não tem. Aí o Super Bond, ele só para falar o que é, né? Que é uma cola ou adesivo à base de cianoaclinato, que é seu nome técnico. É um tipo de cola instantânea de alta resina e secagem rápida, criada para colar diversos tipos de materiais. E quando a gente fala diversos tipos de materiais,
tinha um tempo que eles estavam usando para as pessoas que iam para guerra e tinham, tipo, a perna, um tiro ou alguma coisa assim, não tem? Eles pegavam e botavam essa cola, porque essa cola, ela queimava, mas colava os tecidos. Tipo, antes que meio que estancava os ferimentos. Isso, para Aí, fazer, em vez de costurar, né? Juntava lá e fazia a cola do corte, né? Do sim. ferimento. Daí a empresa Logitech, ela tem uma marca no livro mundial dos records, que eu não sei falar o nome, que acho que é Guinness, acho que é. Guinness Não Book. sei. É bem isso aí. Ele, com 9 gotas o Super Bond deles, né? Foi, como que eu vou dizer, essencial para mover um caminhão de 8 toneladas. Uhum. E, tipo, a secagem deles não tem. É de 10 segundos, não tem. Com um tubinho de 20 gramas. Então, tipo, qualquer parte que for colocar no corpo ou em qualquer coisa, ele já cola e já aguenta. Esse é, tipo assim, ó, a gente pode falar que esse produto é bem aquele que foi o sem querer querendo, né? Que foi criado para uma Uhum. coisa e surgiu para outras. Sim, exatamente. Opa, legal aí. Dando sequência, o pessoal que ficou aí para falar sobre a origem do picolé. O picolé, ele foi inventado por uma criança de 11 anos em São Francisco. O menino tinha esquecido numa noite bem fria um copo com suco e tinha uma colher dentro do copo. Aí no outro dia, quando ele acordou, o suco tinha congelado e tinha ficado no formato do picolé, porque ele podia descolar do copo e ficava ali igual o picolé, né? E como ele só tinha 11 anos, no primeiro momento ele deixou isso de lado e não seguiu a carreira de sorveteiro. Ele entrou para o ramo imobiliário e só voltou a pensar nisso mais tarde, quando ele apresentou a receita em uma festa que fez sucesso, e daí que ele começou a explorar o potencial comercial dele na questão dos picolés. Uhum. Opa, legal, é isso mesmo. Acho que vocês notaram, né? A ideia desses 3 itens aí. Basicamente, os 3 foram descobertos por acaso aí, né? Tirando o Super Bond, que ele tinha uma outra finalidade, mas para a finalidade atual, que é uma cola instantânea, surgiu depois. Todos eles têm essa questão de que foram criados sem a intenção de ser tal produto, né? E a minha pergunta, eles, afinal de contas, são inovações ou são invenções aí? O que vocês me dizem? Eu acho que, tipo, o Super Bond, tipo, ele é uma invenção. Eles Vai. são invenções, né? Porque eles foram criados do zero. Tipo, eles não tinham uma versão anterior deles, né? É Tá, que, na verdade, foi tudo sem querer querendo, né? Uhum, ok. Ok, num primeiro momento, assim, ó, tem 2 etapas. No primeiro momento, eles eram invenções, né? Quando estavam lá. Do momento em que eles partiram para comercialização, eles já viraram inovação, tá? Só para linkar com o que a gente está conversando. A invenção, né, que é o protótipo, que é o produto em si, lá, quando a gente tem pra gente, aí ele sim, tá na lógica de invenção. Mas do momento em que eu consigo levar isso até o mercado e tem gente pagando para ter esses itens aí, nós temos inovação. Então foram 3 itens que foram descobertos por acaso que viraram inovações aí, tá, gente? Legal a participação aí de todos aí, muito obrigado aí, né? E vamos seguindo aqui para a gente dar conta. Então vamos lá. Alguns fatores que vão definir carreiras aí ao longo do tempo, né? Vamos começar de baixo para cima. Sustentabilidade. É a questão da gente ter a compreensão lá que todos os 3 eixos lá, questão financeira, né, ou econômica, ambiental e social estão ligadas. Isso vai fazer cada vez mais parte das pessoas, como hoje já faz das organizações. A busca pela qualidade de vida. Então, se a gente parar para olhar, isso já está acontecendo. A gente já tem dificuldade de mão de obra para serviços onde exigem mais força, são serviços mais, como costuma dizer, braçal, né? Já não há mais tanta gente disposta a trabalhar final de semana. Então, empresas que trabalham com turnos aí têm dificuldades de encontrar mão de obra.
Por quê? Porque o pessoal está buscando mais qualidade de vida, tempo livre, né? Mais tempo com a família, nos momentos que a gente fala aí, normal de final de semana. Inovação, 38% aí vai fazer parte aí dos profissionais. A gente começou com sustentabilidade com 18%, qualidade de vida 26%, e para 38% aí dos pesquisados, a carreira do futuro vai ter essa questão da inovação, ou seja, ênfase no desenvolvimento tecnológico, educação continuada e na procura por novos conhecimentos. Desenvolvimento tecnológico, você já conhece, né? Essa evolução que a gente tem no dia a dia. A educação continuada é uma coisa bem interessante que eu estava na palestra no outro dia de um palestrante ali que acompanha ali, e ele comentou sobre essa questão de que quem daqui, né, na plateia lá, quem daqui já acabou os estudos, como a gente diz, já se formou, já acabou os estudos? E aí várias pessoas levantaram a mão, né? Ele, assim, acha estranha essa ideia de acabar o estudo, né? Então, a palavra que a gente usa muito aí, no momento em que tu encerrou lá as tuas atividades, lá tu passa um tempo estudando, depois vai pegar trabalho. E a gente diz, acabei meus estudos. E aí acabar pode ser no segundo grau, pode ser na faculdade, pode ser na pós, no mestrado, doutorado, num pós-doc aí, não importa. Mas essa lógica de acabei os meus estudos não vai valer mais, gente. Porque assim, ó, tu vai estar sempre em constante evolução, tá sempre buscando aprender, correndo atrás. Sinceramente, não quer dizer que eu me formei lá e fiz um doutorado ou um pós-doutorado, que seja lá, que é dentro da listagem aí, digamos, de graus, né, de estudo. O pós-doc aí é o maior que a gente tem. Eu não posso dizer assim, ó, acabei meus estudos, porque a gente vai continuar estudando o mercado, estudando novas tendências, evoluindo, porque senão o que a gente aprende dentro de pouco tempo não vale mais. Então essa é uma lógica que a gente vai ter que compreender para as novas carreiras que vão vindo agora para frente. Não tem mais isso de acabei os estudos. Você vai ter que estar sempre estudando, né? Estudando na forma de conhecer o mercado, avaliar tendências, verificar o que está acontecendo, acompanhar a evolução tecnológica, tudo isso aí, tá? Economias criativas. Então, quando se fala de criatividade, a gente vai além das organizações, a gente fala em economia criativa, que é essa questão de romper barreiras, que é a questão de trabalhar de forma global para o entendimento e a melhoria da evolução da economia, não só de um país, mas do mundo como um todo, né? O mundo está entendendo que quando alguns países não vão bem, acabam, de certa forma, prejudicando a economia global, então é uma preocupação com isso. E quando se fala da aplicação da economia para esse âmbito, é a mesma lógica, né? Só que agora eu vou olhar a finalidade, eu vou pensar em tecnologias, em técnicas, em mudanças voltado para essa questão econômica, né? Onde a gente vai aplicar isso com objetivos de comércio, de econômicos mesmo, né? Para coisas mais voltado à economia de modo geral. Aí nós temos a mesma lógica, cidades criativas. Então, se a gente, quando fala em criatividade, não dá para falar em algo isolado aí, né? Que acontece apenas na empresa. Nós temos aí, tanto na economia, como cidades criativas. E aí a gente vê chamados espaços urbanos aí, ganhando caras diferentes, ganhando situações novas, e aí vai. Aqui próximo, vamos ver uma cidade que inovou aí, Nova Veneza, né? Colocou lá a criação de uma gôndola, né, igual existe em Veneza lá. E você vai dizer, mas, professor, já existe lá em Veneza, então não é uma inovação, né? Sim, é uma inovação porque não existia na nossa região, não existia naquela cidade. Então ele passa a ser inovação para aquela cidade. Ele não é inovação para o mundo, mas para a cidade em si, ela é, tá? Só como exemplo aí. Aqui o ranking de países mais criativos do mundo, aqui, deixa eu baixar aqui, tá na minha frente isso aqui. Aí um pouquinho, gente. Não consigo tirar aqui da minha frente aqui. Tá, mas vamos lá. Que eu vou conseguir. Uma pesquisa feita, né, listou os países aí com maior criatividade aí nas questões relacionadas à tecnologia, talentos e outros aí, né? Então, com base em criatividade aí. Primeiro lugar ficou a Suécia, tá? Então, o Brasil, 43ª posição. Japão, em segundo lugar. Então, vejam aí o distanciamento que a gente está, né? Muito longe de outros países aí, pelo tamanho que nós temos, pela criatividade que o povo brasileiro tem. E
Não, professor, mas você está falando que o povo brasileiro é criativo e está lá na posição 43 do ranking. Pessoal, é que aqui eles estão analisando criatividade em relação à inovação de fato, a essa criatividade de chegar ao mercado, né? No nosso caso, nós temos uma dificuldade muito grande. Nós criamos soluções próprias para nós, mas não conseguimos fazer que isso seja comercializado. E aí, prova disso é aquilo que vocês veem de vez em quando na internet, né? A NASA tem que vir estudar o brasileiro, porque isso e aquilo outro. Ou seja, são situações onde for usada a criatividade para resolver problema. A grande questão é que isso não consegue ser levado à comercialização, ao mercado em si. Isso não agrega valor, ninguém vai pagar por isso. E aqui, quando a gente falou de dinâmica de mercado e mudança, né, rápida aí, aqui é o ranking das 50 empresas mais inovadoras do mundo em 2018. Tá? Então tinha a Apple, a 3M, a GE, a Microsoft, Sony. Tá? Na sequência aí, né, Dell, IBM, Google, a Nokia e a Procter Gamble. Acredito que vocês conheçam a maioria dessas, 2018. 2019, olhem o ranking. Já tem empresas que a gente, para mim, são novas, né? Todas as outras atrás eu já tinha ouvido falar, essas aqui são totalmente novas. Ou seja, aí está uma outra questão interessante, né? A modificação, ela é muito rápida. Essa mudança de empresas mais criativas acontece de uma forma bastante dinâmica e numa velocidade bastante grande. Aí. Então, de um ano para outro, nós temos uma mudança completa no ranking, pelo menos nos 10 primeiros colocados aí, né? Não uma mudança de um para o outro, mas a mudança completa desse ranking aí. Criatividade garante o sucesso da organização, né, da empresa, e a gente fala que o brasileiro é um povo criativo e é pobre, enquanto o japonês ele não é tão criativo assim e é rico. A diferença está no quê? Que o japonês entende de como que eu vou fazer isso aqui transformar em um produto ou um negócio. E o brasileiro resolve usar aquilo ali pro dia a dia dele, pro cotidiano dele. E aí a gente chega nessas famosas chamadas gambiarras, né? E aqui era até um assíncrone para isso, né? Gambiarra, grande artifício da mecânica brasileira inventada para arrumar, recuperar ou realizar algo. Tem uma famosa gambiarra, quem é que nunca viu isso na internet aí, né? Como um meme ou como alguém mandando foto no grupo aí. Olha só. Aqui o cara arrumou uma forma de transformar um carro que tinha o volante do lado direito, que provavelmente, né, deve ser uma mão inglesa, o carro era inglês ali, e colocar o volante no lado normal ali. Só que resolve o problema dele, mas alguém ia pagar para fazer isso aí no outro carro? Aqui, umas formas aí mais interessantes de você esquentar um pedaço de pizza, né? Olha só. Ou entrar tomar banho aí com um chuveiro reciclável. A questão é, as pessoas vão pagar por isso? Uma nova fechadura aqui para uma porta. Olha só que interessante. Não dá para dizer que é anti-roubo, né? E aqui um suporte aí adaptado aí para telefone. Né? Então, são algumas, digamos aí, gambiarras desenvolvidas pelas pessoas aí que resolvem o problema deles, mas que não vai conseguir transformar isso em algo de valor que alguém esteja disposto a pagar por ela. Então, ele é uma invenção, ó. Invenção é justamente isso. É algo que foi criado, mas que ninguém pagaria por ela, que não chega ao mercado de fato, tá? E daí eu encerro, né, que a gente está finalizando aqui, com uma frase que eu acho muito interessante, né, tentando sintetizar essa lógica de, afinal de contas, o que é inovação, né? A gente viu que é um processo onde parte da ideia, tem a questão criativa, tem a construção desse protótipo, né, ali, através da invenção, e depois a comercialização disso, ou seja, parte da ideia até a comercialização. Isso é inovação. Então eu gosto de um conceito simples, uma frase tem, se eu não me engano, é do Silvio Meira, essa frase, que é a inovação é a criatividade que emite nota fiscal. Eu acho que isso reflete bem aí essa ideia de inovação, né? Quando nós temos algo criativo que chega até o mercado. É aquela ideia que teve o cliquezinho lá, que passou pelas etapas, né, de criação, da criatividade, do protótipo em si, mas que chegou ao mercado, que consegue se vender. E para vender tem que emitir nota fiscal. Então ele diz que a criatividade, a inovação é a criatividade que emite nota fiscal. Acho que isso acaba sintetizando a nossa aula de hoje também aí. Ok, pessoal? Alguma pergunta, questionamentos aí?
Pra mim tá tudo certo. Tudo certo também, professor. Opa, Tudo certo. legal, então, pessoal. Estamos tudo Tá de ok. boa, tá de boa. Tá, ficou só um vídeo agora para você assistir, que tá lá na sequência, né? Tem um videozinho lá. Eu tô com um problema na questão ali do Socrative, tá? Não tô conseguindo usar ele, quer dizer, a gente até consegue fazer vocês ir lá e preencher, mas eu não consigo estar retornando ele para mim. Então, eu não vou aplicar ele hoje, porque eu não consigo ter o retorno que eu quero. Ele não consegue me listar as respostas de vocês de forma que eu consiga baixar e aproveitar. Fica lá, mas eu não tenho mais essa possibilidade lá. Tem que descobrir o que eu preciso fazer para isso. Então, hoje não tem Socrative. Aí fica só o vídeo lá para vocês estarem acessando ali para essa questão de como ser mais criativo, como destravar a criatividade que cada um tem aí, tá? Tendo essa parte aí, a gente resolve a aula de hoje. Certo, pessoal? Certo. Fechou. Certo. Fechou? Deixa eu só lembrar de parar a aula para depois eu postar lá para você, para quem não teve possibilidade.